Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o BH Esportes. Hoje é hoje. Hoje, aquela gripezinha. E eu estava comentando com o pessoal aqui, eu peguei uma gripe braba, aquela que te entope o nariz, entope os ouvidos. Eu vou falando entope, vou chegar num lugar que não deve, mas entope nariz, entope ouvido, entope tudo. E você fica no mal-estar, numa vontade de dormir o tempo todo. É essa gripe que eu peguei. E eu peguei 20 dias depois de ter pego essa mesma gripe. E com um agravante, eu vacinei. E a vacina que eles dizem que é a que é poderosa. A vacina paga. Chama trivalente, né? Não é isso? É. Parece que é. Polivalente. Não é poli, não, é tri. Então. Até a vacina é tri. Aqui. Oh, desculpa a brincadeira. Gente, mas eu tô achando que essa vacina que eu tomei, eu não vou falar onde que eu tomei, não foi em posto público, não vou falar onde que eu tomei, mas se eu continuar depois, não vou falar. Aqui, acho que eles botaram a água na seringa e tchau. Não tinha, apareceu um bobo na frente, tom água na seringa, porque não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito, não. Não acho legal, não. Mas como você não tem nada com isso, telespectador amigo, a gente vai falar desse fantástico mundo da bola. Deixa eu começar pelo América. O América está colocando, o Eduardo Panzo falou aqui ontem, não sei se o Gustavo viu o programa, eu acho que ele colocou muito bem a situação, que o torcedor do América tem que ter muito cuidado, apoiar o time que vem fazendo uma campanha de regular para boa, pode melhorar, pode, o próprio Adilson sabe disso, mas o torcedor não tem que se basear pelo 10º lugar. Porque esse 10º lugar, ele engana muito. O América está como se fosse ali no meio, mas quem está no meio, na verdade, é o Cruzeiro, no 8º, na pontuação. O América está em 10º lugar a 3 pontos da zona de rebaixamento. 3 pontos da zona de rebaixamento. O perigo está aí. 10º lugar, que maravilha. Não é nada disso. O Campeonato Brasileiro, você tem que contar a pontuação, é o desempenho pela pontuação, não pela classificação. A classificação engana todo mundo em todos os lugares, a classificação. E o América está em 10º lugar, repito, a 3 pontos da zona de rebaixamento. Esse jogo dele com o Sport é jogo de 6 pontos, extremamente complicado, difícil. O América vencendo, ele se distancia do Sport, que está a 1 ponto dele. O Sport vencendo, ele passa o América. Então é um jogo de 6 pontos, e jogar lá em Recife não é fácil para o América, não é para qualquer equipe do futebol brasileiro. É difícil, é muito difícil, para qualquer uma. Jogar contra o Sport lá é a coisa mais difícil do mundo. Então o América tem que ir com tudo para vencer esse jogo e começar a estabilizar na pontuação, que é muito importante. De extrema importância. O América perdeu uma grande oportunidade de vencer o Fluminense. O América foi melhor que o Fluminense, teve mais chance que o Fluminense. O jogo todo. O jogo todo. Pois é, teve mais chances do que o Fluminense e perdeu uma grande oportunidade de vencer o Fluminense. Bom, mas isso aí já foi. Agora o América tem que pensar no Sport. O Cruzeiro vai pensar no Grêmio Porto Alegrense. É outro jogo de 6 pontos. O Cruzeiro, com essa história eu falei aqui ontem, o Cruzeiro está escondido na Libertadores e na Copa do Brasil. Todo o insucesso do Cruzeiro é porque nós estamos disputando Libertadores, é porque a gente está disputando Copa do Brasil. Isso não está colando mais não. Não está. Sabe por quê? Eu digo aqui que o elenco do Cruzeiro é o melhor do Brasil, o time do Cruzeiro é o melhor do Brasil, então ele tinha que estar pontuando no Campeonato Brasileiro. E não está. Do primeiro colocado ele já está a 15 pontos. Quer dizer, já deu adeus a qualquer pretensão de título no Campeonato Brasileiro. Já deu adeus, acabou. São 15 pontos. 15. E do 6º lugar, alguém pode me falar aí que eu não sei, sinceramente. Não, do Atlético está 8. Do Atlético está 8, que está em 5º lugar. Está em 5º lugar. Então o Cruzeiro precisa pontuar. O Cruzeiro está escondido atrás de Libertadores e Copa do Brasil. Não está jogando bem. O Cruzeiro não está jogando bem. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Bahia, pelo amor de Deus, velho. Muito mal contra o Bahia. Mal. Não tem explicação.
O Cruzeiro vem jogando mal. O Cruzeiro classificou em cima do Santos na Copa do Brasil e perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Gente, estou falando de perder o jogo. E não perdeu direito porque o juiz não deixou. Exatamente, perdeu o jogo. Aí é outra discussão. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. E quando o Lima fez essa pergunta para o Mano, o Lima da Rádio Minas, ele falou para o Lima o seguinte: eu sabia que você ia fazer essa pergunta, tinha que ser você fazer essa pergunta. Você escolhe. O Lima falou: mano, tudo muito bem, Fábio Monstro, pegou 3 pênaltis, o Cruzeiro está classificado, mas perdeu! Desmontou ele, ó. Perdeu? Você tinha que fazer essa pergunta. Ele está lá para fazer a pergunta que o Mano quer. Que o Mano quer responder. O Mano é muito chato, né? Entendeu? Então, aqui. Ele é absurdamente chato. Então o Cruzeiro está. Ele é mais chato que eu. O Cruzeiro está precisando se explicar. Possível. O Cruzeiro está precisando se explicar. A campanha do Cruzeiro na Libertadores é boa? É. Na Copa do Brasil, claro. Mas no Campeonato Brasileiro ela é horrorosa. Ela é horrorosa. No Campeonato Brasileiro. Está aos trancos e barrancos. O Cruzeiro tem time para reagir? Claro que tem. Mas é preciso reagir. É preciso reagir. Essa história também de Cruzeiro ir na CBF pedir para liberar o Dedé, eu se sou o Tite, não libero, em hipótese nenhuma. Não é o Dedé, não. É qualquer jogador, não libero. Mas não vai liberar. Não libero em hipótese nenhuma. O supervisor já disse que não. Sabe por quê? Os clubes ficam, não convoca jogador de Minas, não convoca jogador do meu time, não convoca fulano, não convoca Beltrano, não convoca ciclano. Na hora que convoca, pede para tirar. O que seria mais certo, presidente Wagner Pires de Sá, Marcelo Dian, vocês que são do departamento de futebol, é ir lá na CBF, antes da convocação, e pedir para não convocar ninguém do Cruzeiro, ou não? Não seria essa a atitude? Do Atlético, do Cruzeiro, do Flamengo? Eu sei, você vai me falar, não convocou do Palmeiras. Não é isso, não é isso, não. Mas o Cruzeiro, Afonso, o Cruzeiro tem retrospecto nesse aspecto aí de seleção brasileira muito sério. Cruzeiro e Palmeiras na final da Copa do Brasil, o Dida estourando, arrebentando, levou o Dida para ficar na reserva no amistoso dos Estados Unidos. O Paulo César entrou e levou aquele frango do Azés e o Palmeiras foi campeão. O Cruzeiro lembra bem, quando tinha o Boiadeiro, foi fazer um amistoso na Guatemala. Tá lembrado, gente? E o Cruzeiro perdeu um jogo aqui. É o que eu falo. O Cruzeiro tem assim. Tem. Então tá. Então vai lá e pede para não convocar. Antes de convocar. Mas são jogos vai lá, pede para não convocar. São jogos então vai lá e pede para não convocar. São jogos importantes que eu acho que faltou um bom senso aí. Bom senso como? Faltou. Um amistoso Eduardo, vai lá e pede para não convocar. Aqui, eu me lembro que a convocação do Dedé foi festejada pelo presidente, pelo diretor de futebol, pelo vice-presidente de futebol. Sim. Naquela época não, agora. Naquela época foi sim. Foi festejada por todo o elenco do Cruzeiro, festejado. Agora não pode. Agora não pode. Fizeram a festa, agora não pode. Velhinha, agora não quer repartir o bolo. E eu estou falando isso pro Cruzeiro, mas eu falo isso pro Flamengo também, que está pedindo o Paquetá. Está pedindo para liberar o Lucas Paquetá. Não, e o Grêmio está perdendo o Everton. Isso não é só para o Cruzeiro, não. Eu acho o seguinte, vamos evitar esse problema? Vamos. Na véspera de convocação, pega o telefone e fala, Tite, por favor, convoca o jogador do meu time. E o Arrascaeta também foi convocado. Não foi, não. O Uruguai cancelou o jogo. Diferente disso que o Afonso. Mas ele foi convocado. Ele foi convocado. O Uruguai cancelou, mas ele foi convocado. Mas não vai ter um amistoso mais. Diferente disso que o Afonso está falando, de você ligar para a CBF, eu sugiro que vocês façam como o Atlético. Não tenha jogador de nível de Isso que eu ia falar aqui agora. Quiser, leva o Renan Oliveira. Leva o Renan Oliveira. Ninguém vai encher seu saco. Pode levar o Renan Oliveira. Ninguém vai colocar jogador do seu time. Estamos cedendo para o Cruzeiro Renan Oliveira, Gerson Magrão, Luan, Rafael Moura. Quem mais quer? Aí não vai ser convocado. Edu Gaspar vai ter que... O Edu Gaspar vai responder. Preço que paga para ter time. Eu acho então que o Cruzeiro, eu se sou CBF, não libero. Definitivamente, não libero. Convocou, está convocado. Seleção brasileira é a seleção brasileira. É a seleção do nosso país. O que pode tentar é adiar o jogo.
passar o jogo do Cruzeiro e Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo? Cruzeiro e Flamengo. Não, é Cruzeiro e Palmeiras. Passar do dia 12 pro dia 13. Não tem calendário. Não sei. Aí é uma questão de negociação com a TV. Não tem calendário. O que pode é o seguinte. Claro que tem, né? Vamos. Não tem calendário, aqui. Tem. A seleção está convocada. Eu acho que devia ter chamado, inclusive, o Fábio também. Devia ter convocado o Fábio. Aqui, Almir, daqui a pouco. O Fábio é injustiçado. Não, você sabe o que eu estou falando? O Fábio é injustiçado. Mas se ele fosse convocado, eles iam gritar. Agora, eu queria que o Fábio não pode? Tinha que ter convocado o Fábio também. Olha aqui, a seleção brasileira é muito sério. A seleção de outros países é sério para eles lá. Mas o que sexta-feira você falou para nós aqui? Para nós é Brasil. O quê? Eu vou contestar, sei que você não está podendo falar muito, não. Mas o que sexta-feira você falou para nós aqui se o Fábio fosse convocado? É para ele fazer o quê? Dar uma banana. Isso. Não, mas isso é outra coisa. Mas não, como ele está falando que você concorda? Isso é outra coisa. Não. De levar o Fábio. Eu estou dizendo que se fosse convocado e levasse o Fábio, o Cruzeiro ia pedir para tirar. É isso que eu estou falando. O Fábio dar uma banana para a seleção é outra coisa. Olha aqui, Já deu. Então eu acho o seguinte, gente, convocou, está convocado. Está convocado. Vai lá, joga e volta. Vai prejudicar o Cruzeiro? Vai lá, não, joga e volta. Agora, já imaginaram se o Tite tiver que pensar nesse problema para convocar? Não vai convocar ninguém. Mas não tem. Não vai convocar ninguém. São 4 times na Copa do Brasil e Libertadores. Não é Copa do Brasil, não, mas quem está jogando no Campeonato Brasileiro e está na ponta também não quer perder, não. O time que tem os melhores jogadores. Também não quer perder, não. Convocar jogador do Bahia, do Ceará. Renan Oliveira. O que você queria? Aqui, pelo amor de Deus. Faltou bom senso. Me ajuda aí, bom senso, tá faltando a sua parte. Não, faltou bom senso. Faltou bom senso. Faltou bom senso para um simples amistoso. Um caça-nico aí qualquer. Faltou bom senso. Aqui, a seleção foi convocada. A convocação do Dedé, que é o nosso assunto aqui, foi festejada na toca como nunca. Por ele, pelos companheiros, pela diretoria, pela comissão técnica. Sim, naquele momento. Mas qual momento você queria que só convocou hoje agora? Qual momento? É uma Copa do Mundo e tal. Qual momento? Poderia até ir numa Copa. Agora, não tinha que ser festejado. Tirar um jogador. Tinha que lamentar naquele momento. Tinha que lamentar naquele momento. Tá bom. Tira um jogador numa semifinal num campeonato desse, importantíssimo, premiação alta. É bom que ele não todo mundo de olho. É bom que ele não toma aqueles gols. Como diz o Almir, o único que não quis essa premiação foi o Atlético, que deixou para lá a Copa do Brasil. Todo mundo falando isso. Me ajuda. Aí convoca um dos melhores jogadores do Cruzeiro. Quem não vai tomar aqueles gols que a bola passa, ele não vê. Convoca o melhor jogador do Cruzeiro, que se valorizou mais ainda por voltar depois de uma contusão. Voltar à seleção, pergunta o Dedé. Alguém vai lá e pergunta para o Dedé. Pergunta o Dedé se ele ser cortado. Não. Pergunta para ele. Mas então vamos respeitar o jogador. Ô Dedé, a gente vai pedir para você ser cortado? Não. Vai engraçado, não, é engraçado. Eu quero jogar. É que a coisa tá dinâmica aqui, engraçado. A gente vê o Cruzeiro jogando de uma forma na Libertadores, de uma forma na Copa do Brasil, de uma forma no Campeonato Brasileiro. E vou te dizer mais, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais importantes que existe no futebol. Aí o cara fala assim, que está desmotivado a jogar o Campeonato Brasileiro, aí joga mal, perde para todo mundo. Mas quem falou que está desmotivado? Eu tô achando que o Cruzeiro está jogando muito mal o Campeonato Brasileiro. Aí o cara come a bola na Copa do Brasil, dá cambalhota na Libertadores, no Brasileiro o cara tira o pé. Vamos fazer uma ressalva. No Brasileiro o cara tira o pé. Se você for parar e pensar desses últimos jogos aqui, o bom jogo que o Cruzeiro fez só foi contra o Flamengo. Libertadores. Contra o Santos foi um fiasco aqui, vamos falar a verdade. Contra o Bahia, o último jogo foi horroroso. Tem que ser lembrado o seguinte, o jogo contra o Santos, se fosse o regulamento antigo, o Cruzeiro estava fora. Sim. O Cruzeiro estava fora. Quer dizer, então não foi. Se fosse o regulamento, aquele negócio de valer o gol fora de casa. Se fosse um juiz decente, né, que não deixou o cara fazer o gol no final. Apitou antes. Aí eu não vou concordar com você. Apitou bem antes. Aí eu não vou concordar com você, não. O juiz, aqui é o cronômetro do juiz aqui, mano. Cronômetro do juiz vale alguma coisa, Afonso? Não, vale não. Vale até a hora que ele quer. Pelo seu cronômetro? Vale até a hora que ele quer, até a hora que ele acha que é importante olhar para o cronômetro. Vai optar pelo seu cronômetro? Quantas vezes você já viu o juiz estender? E quantas vezes você viu o gol no lado da Copa do Mundo? Bateu o colo, o cara fazer o gol e o jogo apitar. Eu já vi na Copa do Mundo, peraí. Eu já vi na Copa do Mundo, peraí. Eu já vi na Copa do Mundo, peraí, Almir. Você nunca viu juiz estender. Se estender tá errado. Olha aqui. Eu já vi na Copa do Mundo, o Nelinho bateu o escanteio, que ia descer no gol.
contra a Argentina, você se lembra? Gol do Reinaldo. E o juiz... Hã? Gol do Reinaldo, né? Pois é. Acabou com a bola no ar. Aqui. O cara apitou com a bola no ar. Daí? Acabou o tempo. Mal intencionado. Acabou o tempo. Acabou aqui. A precisão só existe a hora que o juiz deseja que ela exista. Não. Fora, Afonso, você sabe disso. Sei não. Eu tenho 36 anos de crônica, você tem 42. Não, tem 51. 50? 51. 51? De crônica esportiva. 51 de crônica. Comecei em 1966. Eu não era nascido nessa Se julgar um limão e adoçar... Então você está acabado, hein? Está bem Eu não era acabado. nascido nessa época. Você está bem Nessa acabado, época eu hein? não era nascido, não me lembro disso. Não me lembro disso. Entendeu? Então eu já vi esse tanto de coisa que o juiz faz, que o juiz deixa de fazer. E agora o cara está coberto de razão porque era a favor do Cruzeiro. Porra. Claro. Não. Aqui, Você tá falando o Ele interesse está dele. coberto de razão porque ele terminou o jogo de acordo com o E cronômetro o dele. cara nem tinha chutado a bola quando acabou o jogo, homem. Que isso? O cara ia sair na cara do gol, fazer gol, eliminar o Cruzeiro dentro do Mineirão. E aqui, e qual é a garantia que seria gol? Afonso, eu tenho essa garantia. Ele conversa com além, ele tem um além, ele tem. O cara Ai. o cara é um exímio fazedor de gol naquela. Ele não fez de pênalti. Não interessa, vai pênalti. Porra, não fez de pênalti. Sair com a bola do Não fez de pênalti. Aqui não fez de pênalti. É porque ele estava desestruturado por causa da atuação da arbitragem. É, né? Sim, ficou descontrolado emocionalmente, porque foi garfado dentro do Mineirão. Almir, por isso que ele não Almir, ele perdeu o pênalti. eu respeito Ele a sua. tirou dele a tranquilidade. Mais um problema que o Ato colocou para o Santos que ainda não tinha falado aqui. Ele ia chegar lá. Eu respeito a sua opinião, mas você está totalmente redondamente hoje errado. Equivocado. Você está equivocado. Tem nada a ver. O jogo acabou, não tinha que acabar. Choradeira do Cruzeiro perder. Choradeira de Santos? Pelo amor de Deus. Deixa eles pra lá. Torço pro Santos desde que o Pelé tinha 16 anos de idade. Ué, mas você Eu sou nasceu. torcedor do Santos. Mas hoje eles estavam por aí. Eles estavam por aí, outras vidas. Meu Deus do céu. O negócio é o Várias seguinte. vidas. Terça-feira. Eu não sei porque eu não vou embora dessa vida. Eles me deixam aqui em plantão nesse. Hoje eu não vou brigar muito, não, porque eu vou ouvir. É melhor ouvir que ser surdo, né? Hoje eu não vou brigar muito, não. Não, hoje eu vou ficar na minha. O que vocês querem falar, hein? Ô, Afonso, eu queria falar um negócio de ontem. Ontem eu vi o programa, vi algumas partes do programa. E Algumas partes porque você não viu todo? Porque eu vi hoje. Eu vi todo. E aí Nossa, eu fico vendo picado no YouTube. né? O que acontece? Eu vi a discussão aqui que estava sobre a questão de campeonato mineiro, regional, né? Calendário. O Eduardo, a posição dele Ele é radical. Ele não gosta. Ele é contra o regional. Ele é contra os regionais. Desse jeito que está. O que eu acho é o seguinte, que eu sei que você estava falando assim, o Cruzeiro só não acaba porque os clubes não querem, não sei o que, não quer e tal. O que eu acho é o seguinte, os clubes do interior, eles são os grandes celeiros de jogadores para os clubes da capital também. Mas foi levantado Se você que pega aqui, esse ano não apareceu ninguém. Não, foi um ano. Mas se você pegar aqui, o Fred, por exemplo, ele começou no América de Teófilo. Então, se você não tiver um time em Teófilo, um time em Valadares, um time no seu... Você não vai ter jogador. Onde que vão estar esses caras? Onde que a gente vai conhecer jogador? Da onde vão surgir os novos técnicos? Só em Cruzeiro Atlético América? Flamengo, Vasco? Não vai, gente. Então tem que ter campeonato regional. Tem que ser mais racionalizado, tem que ser mais enxuto, tem que ser uma série de coisas. A forma do campeonato eu também acho que já é. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu não concordo com a opinião do Eduardo. Eu acho que os campeonatos regionais eles têm que existir. Não precisa ser igual o de São Paulo, joga grupo A com grupo B, com grupo C, com grupo D. O melhor campeonato regional é o Mineiro. Eu acho que o Mineiro a forma do campeonato mineiro ela é seguida. A do Rio, quando tinha Taça Guanabara e Taça Rio, também funcionava bem. Aí eles inventaram uma coisa esse ano aí que eu também não entendi. O campeão do primeiro turno joga com tudo. Duas vezes o perdeu o negócio não dá pra entender. Fizeram um troço. Quando começa a mexer, a enfiar muita negociação, negócio de ganhar dinheiro, é um negócio avacalho. Então eu acho que o Campeonato Mineiro é um campeonato que é bom, é bem disputado, pode ser usado, às vezes tem data que fica, às vezes tem até semana que fica sem jogo, podia ter mais jogo, eu disse ao Eduardo, logo e pronto. Eu disse ao Eduardo que daqui, ele é da nova geração, o Eduardo, e aliás é muito bem informado, sem muito bom de serviço. Eu disse a ele que daqui a 10 anos ele vai estar falando a mesma coisa. Viu? Porque desde que eu disse que eu comecei em 66, eu me lembro nas reuniões do Conselho Arbitral da Federação,
sobre o Campeonato Mineiro. Alguém tem que acabar o Campeonato Mineiro, tem que acabar. Ficou doido, senhor. Tem que acabar. E outra coisa, se você começa o Campeonato Brasileiro já em janeiro, e no iniciozinho lá de fevereiro, os clubes, quando começam o Campeonato Mineiro, eles já não estão aguentando nada, eles já começam mal. Você vê os times do interior, vêm aqui e pressionam, às vezes com os Atléticos, tem alguns. Então, vai ter Flamengo e Atlético com um mês de preparação física. Não funciona. Então, acaba que o Campeonato Regional, ele é bom até para preparar os clubes para as outras competições que vêm pela frente. Este ano, o que está acontecendo aí que o Eduardo está reclamando, mas o Eduardo acho que tem razão com essa questão de jogador, é porque a CBF esse ano estendeu a Copa do Brasil e a Sul-Americana estendeu a Libertadores. O que não precisava. O que mais tinha era a data aí, gente. Tinha data para ser feito, né, os campeonatos tranquilamente. Mas tinha data, Afonso. Tinha data. Por que precisava do campeonato, a Libertadores, você joga um jogo, fica um mês sem jogar? Entendeu? Não tem sentido isso não precisava. Podia, na mesma semana que tiver Libertadores, tinha que ter Sul-Americano. Hoje tem um jogo de Libertadores isolado, aí depois vai jogar outro jogo. É mal feito também. Então, assim, os clubes pagam por esse preço das coisas serem mal feitas e eles aceitarem porque precisam do dinheiro. Então, quando eu vejo também o Cruzeiro reclamando esse negócio aí, que o Dedé, não sei o que, cara, pro Cruzeiro tá ótimo, vai valorizar o jogador, quando quiser vender vai estar muito bem vendido. Esse Lucas Paquetá, tem muita gente querendo ele aí, vai estar extremamente valorizado, entendeu? Ganhou 30%, 40% a mais do que ele valia só de ter sido convocado. Eu acho que é isso aí, é o preço que paga. Experimentem fazer isso. Tinha que levar do Palmeiras. Levar quem do Palmeiras? Diretores do Cruzeiro, do Atlético, do América, de todos os clubes. Experimentem fazer isso na época de convocação. Liguem para a CBF. Falam assim, eu não quero jogador do meu time convocado. Pronto. E outra coisa, o jogo do Brasil é em Washington. O jogo é dia 11 e o Cruzeiro joga dia 12. É em New Jersey. É em Nova York, né? É próximo, né? Nova York. New Jersey, na cidade do Toninho. Próximo a Nova York. Toninho vai estar lá. Gente, são 9 horas de voo. Não, porque Nova Jersey, Nova York está aqui, o estado de Nova Jersey está do lado. O jogo vai acabar, dá pro Dedé vir jogar, chega aqui 6 horas da manhã, joga tranquilamente o jogo. Numa boa, 10 horas da manhã tá aqui. Compra passagem na Mangabeiras Turismo, vou dar dica para ele onde que é, e vem para cá e resolve esse problema, não é? Não é na Mangabeira? Não, mas eu acho que deveria ter um melhor senso para os 3 clubes aí. Tanto Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. Acho que tinha que ter uma atenção melhor. Sem brincadeira agora, rapaz. Se fosse o Eduardo aqui, o Afonso, eu detesto falar isso, mas vou ser obrigado a falar. O Afonso tem razão nisso que ele faz. Se o treinador da seleção brasileira for ter que se preocupar com esse ou com aquele time que não vai querer, vai ficar chateado com a torcida, que vai ficar incomodada, aqui larga, então acaba, não tem mais seleção brasileira. Porque, cara, não tem jeito, cara. É hierarquia. De 3 equipes. É hierarquia. 3 equipes. Aqui são as equipes que têm os melhores jogadores, cara. E você vai convocar aqueles que são melhores, sabe? Bem, aqui. Na época da Copa do Mundo, nós cobramos aqui tanto jogador que não foi convocado, né? Que não eram os melhores, né? Agora. Para choradeira vai ter argumento a vida inteira. Né? E aquele que não quer, vai ter argumento também a vida toda. Na Copa do Mundo ele botou o Dedé na lista dele. Colocou. Ele foi coerente, olha. Colocou o Dudu na lista ele dele. Foi coerente, do Palmeiras. Colocou, mas não contratou. Isso pro Dedé agora, ali nesse jogo, por mais que seja 2 amistosos e tal, é o início de uma preparação para a Copa do Mundo. É o início de preparação para a Copa América. Que vai ser aqui no Brasil. Se o Dedé, por exemplo, vai bem nesses jogos, é convocado, vai disputar um torneio importantíssimo ano que vem e basicamente garante a vaga dele já para a Copa do Mundo. Isso é fato. Muita coisa acontece, ele, geralmente. Lógico, machuca e tal. Mas em termos técnicos, não, você sabe que não. Então, assim. Eu vejo de uma maneira, assim, não vou estou sendo repetitivo demais. Faltou bom senso para mim. Com as 3 equipes. Para mim faltou. Então. Eu acho que o Tite, nesse aspecto, ele foi coerente. Porque o jogador que ele chamou, enfim, cara, Eduardo, é um bom jogador, o jogador vai fazer falta pro Cruzeiro, o jogador do Grêmio vai fazer falta, o jogador do Flamengo vai fazer falta para eles. Cara, agora eu entrei na concordância com todos aqui. O Gustavo falou que é verdade, o preço que se paga por ter um elenco qualificado, cara. Enfim, sabe? Muito bem.
preço que você paga para isso. Ou por isso. Deixa eu pedir um intervalo aqui para depois a gente entrar no Campeonato Brasileiro, que é o nosso foco. O Cruzeiro vai ter Libertadores, dia 29, e o Cruzeiro, repito, pega o Grêmio amanhã em Porto Alegre, o América pega o Sport amanhã em Recife, o Atlético na quinta pega o Vasco no Independência. Sobre isso a gente vai falar já já, a gente volta já já, tá? Eu vou ali tomar uma vacina para a gripe, tchau. Atrás das portas giratórias, das filas, e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha, a gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Agora vamos falar mal do Vasco da Gama. Chegar em casa, botar o pijama e dormir até cachecol. Você tem aqueles gorrinhos com bolinha assim? Você dobra aqueles gorrinhos com pomponzinhos assim? Isso é você. Aquele gorrinho com pompom, pijama. Agora, aqui, eu vou falar que aqui, eu estou falando com conhecimento de causa. Gorrinho com pompom do lado e pijama listrado, com bolso. Aliás, eu não sei para que tem bolso no pijama. Ninguém dorme com nada no bolso do pijama. Né? Mas tem pijama com bolso. Sei lá. Deve ser o lenço. Tem umas coisas que ele não consegue entender. Ô, amigo, o Afonso, do jeito que ele tá, nem se ele for no novo de novo, ele fica novo de novo. A lata tá ruim aqui hoje. Hoje tá mal. Hoje tá ruim, gente. Por favor, hoje até os meus anunciantes vão entender. Os meus parceiros vão entender. Eu vou agradecê-los daqui a pouco, mas não dá para fazer aquele merchandising com aquela tranquilidade, aquele pique. Não dá e eu não quero fazer isso, entendeu? Hoje eu estou muito mais para fazer propaganda de um colchão. Tem colchão aí? Tem colchão aí para fazer propaganda de um colchão? Patrocinador de colchão aí, vem pra cá. Aquele chazinho, aquela canjinha. E eu vou te contar um negócio. Para vacina contra a gripe, ó. Para vacina contra a gripe é uma banana para vacina contra a gripe. Não está valendo nada. Vou tomar de novo, mas vou processar onde eu comprei, paguei e tomei. Vou processar. Gente, o que vocês querem falar? Vamos falar do Cruzeiro? Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Fala aí que eu vou dar uma cochilada. Ok, Cruzeiro. A gente vai cochilar. O Cruzeiro pega o Grêmio amanhã num jogo muito complicado. O
Cruzeiro provavelmente não terá sua força máxima. Sou contra o que o Mano está fazendo, sou contra, mas ele que é o comandante. Ô, Mano, amanhã é brasileiro. Né? Amanhã é brasileiro, mas não vai com o titular todo, não. Não, com o Grêmio vai. Vai com o titular todo não. Acabei de escutar agora aqui. Grêmio? Não, com o Grêmio amanhã. Ele pode mudar um ou dois jogadores, nada mais além disso. Acho que uns 4 não vão comparecer não. O Raniel não vai mais. Tem mais uns 3, 4. Quem não vai mais? Tem uns 3, 4 Raniel. O Raniel não vai não. Mas o Raniel não é titular, não. A informação foi errada. Eu acabei de escutar pelo setorista aqui. O setorista tudo errado. Então, o setorista está errado. Amanhã você me fala. Amanhã nós vamos ver. Mas não deixa de ser um jogo difícil. O primeiro jogo do Cruzeiro com o Grêmio aqui, o Cruzeiro perdeu, vocês estão lembrados. Então o Cruzeiro precisa, não é porque perdeu. Jogo com o Grêmio em qualquer lugar, lá em Porto Alegre, Belo Horizonte, no Maracanã, no Rio, qualquer lugar é um jogo difícil. Mas o Cruzeiro necessita de vitórias. Já está ficando bem próximo já. Você vê que o Vasco da Gama, que o pessoal está criticando e tem 2 jogos a menos, tem 20 pontos. O Cruzeiro tem 26. Que coisa é essa? Que coisa esdrúxula é essa? E olha a sequência do Cruzeiro. Então o Mano tem que pensar nisso aí. Sou contra isso que o Mano faz, mas quem sou eu para mandar em alguma coisa? Quem sou eu? Eu teria... A sequência do Cruzeiro é igual a sequência de todos os times. Os clubes estão fazendo essa coisa. Não tem, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né, gente? A gente vê uma situação, a gente sempre falou, a prioridade, todo mundo entende e acha que tem que ser da Libertadores, cara. Tem que ser da Libertadores. Porque ela é mais cobiçada. Mas claro que é o título mais importante. Agora a Copa do Brasil dá mais dinheiro, né? A Copa do Brasil dá mais dinheiro. Sim, mas dá mais dinheiro, mas o título mais importante é da Libertadores. Com certeza. Não tenha dúvida que o título mais importante é da Libertadores. O Cruzeiro, que tem que pagar o preço, ele está nas 3 competições mais importantes que tem por aí. O Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, ele fez a opção, o Mano fez a opção, a diretoria fez a opção de poupar alguns jogadores, porque o campeonato está corrido e tudo mais. O Campeonato Brasileiro, quer queira, quer não queira, embora muito apertado, o Cruzeiro ainda tem muito, são mais 19 jogos pela frente, enfim, muita coisa pode acontecer. A gente já viu, não quer dizer que nem que o São Paulo que está na frente, nem que os times que estão à frente do Cruzeiro vão se distanciar. Esse campeonato acontece muita coisa. Então, o que ele tem que fazer é isso mesmo. A gente às vezes critica muito aqui, eu pelo menos critico muito, eu falo essa coisa do jogador se contunde demais, a gente fica negócio de poupar o jogador vive disso, trabalha isso, mas tem que entender também que o jogador é um atleta profissional que trabalha no limite, né, da sua condição física. Ultimamente tá. Trabalha no limite da sua condição física. E o rendimento é outro, né? Sim, é outro. Então, às vezes, pra gente que fala como leigo, eu pelo menos tenho como leigo nessa área, às vezes a gente cobra, até indevidamente, e o jogador, e mais a comissão técnica, sabem exatamente em que ponto que o jogador está. Hoje em dia o cara tem condição de analisar, né? Essa fadiga muscular, esse cansaço, enfim, esse tudo isso. Estresse todo. O cara tudo tem. Hoje parece uma frescurada danada, mas faz parte do esporte que atingiu esse nível e por aí vai. E isso não tem retorno, não tem volta e vai ser cada dia mais assim. Então a gente cobra muito, reclama muito, acha que às vezes está errado, que o jogador tem que julgar, então, mas e o Grêmio completinho amanhã, viu? Pois para que o jogador mantenha o seu nível máximo, ele realmente precisa de um descanso maior e tal. E aí vem toda aquela discussão e aquela conta que a gente faz sempre do calendário, enfim. Aí um estica a Copa do Brasil, estica a Libertadores e põe jogos mais para todo lado. Enfim, enquanto não se resolver essa questão do calendário, fala assim, são tantos jogos por ano, enfim, de papo, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa acontecendo. Mas isso foi um ano ativo de Copa do Mundo? Tiveram 30 dias parados, enfim. Foi um ano bem. Então agora vai ter que apertar. E como diz agora, é hora de ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Isso é novo também para dar. Novo e olha, Cruzeiro que. Nem porque nem garrafa ninguém vende hoje em dia. E o Cruzeiro que prepara aquelas peças do Cruzeiro que não vem jogando bem, nós já sabemos quem são. Thiago Neves é um, o próprio Rafinha não tem entrado bem. Aquele que entrar, se o Cruzeiro conseguir frear o Grêmio e sair para uma boa, porque nessa altura aí o Cruzeiro vai brigar por 1, 2, 3 bolas, não faço a menor ideia, porque o Mano é isso. Agora o Cruzeiro fora de casa, ele tem jogado melhor.
não foi contra o Bahia, foi um jogo fora que o Cruzeiro fez aí que não fez bem não. Mas o Cruzeiro tem se apresentado melhor fora, pela proposta de jogo que o Mano quer, que é naquele contra-ataque. Nunca procurando, o Cruzeiro vai no contra-ataque. E claro que o Grêmio vai vir todo acima, e com certeza. O Cruzeiro também não é de ficar atrás. Então, é um jogo importante, necessário os 3 pontos. Difícil conseguir lá, né, Dora? Muito. Quem garante que o Cruzeiro vai com o time titular e ia ganhar também? Quem? Muito difícil ganhar os pontos lá. O time do Grêmio e o Grêmio saiu de uma competição, né? Saiu da Copa do Brasil. Só tem Libertadores e o Brasileiro. Então, o Grêmio também está precisando de melhorar. O Inter está na frente do Grêmio, tem aquela rivalidade toda lá, então assim... O Inter também só tem o Brasileiro. O Inter só tem o Brasileiro. E deu uma subida boa, hein? Só tem o Brasileiro, está achando o caminho. Está achando São o caminho, Paulo, só tem o Brasileiro. Eu que criticava muito o Aguirre, e está fazendo um bom trabalho lá no São Paulo, o São Paulo também pegou um elevador que Deus me livre. Vamos ver o segundo turno aqui, porque eu sempre falo, e o Afonso não gosta que eu fale isso não, mas eu sempre falo que o segundo turno é outro campeonato. E para mim vamos aguardar. Agora, quem é... Vamos aguardar. É bom, isso é do seu técnico lá. É do meu técnico aqui. Agora, quem é que não vai jogar amanhã? Você falou. Olha, o Raniel, eu sei que não vai, só tá o Barros. O Raniel não está jogando muito tempo, ele ainda está no departamento médico. Não, eles estão preparando ele para... Ele está na transição. Eles estão preparando para sábado. Ele está na transição, então aqui isso aí o Fluminense, 21 horas, no Mineirão, sábado. O Cruzeiro joga sábado com o Fluminense, 21 horas aqui. Eu acho que é aí que o Cruzeiro... Vagabundo, nossa. E você viu o que sobrou, né? Você tá olhando, né? Você viu quem que vai, né? Sábado, 21 horas. Aquele ventinho, hein? Ei, beleza. Senhora. Então, é contra isso que vocês têm que reclamar, não é Dedé na seleção, não. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou reclamar com o chefe da MCE. Eu vou com o da MCE. Não, desculpa, só falar um negócio aqui. Saiu a notícia que o Tite já falou que não vai convocar jogadores que estiverem envolvidos com as finais da Copa do Brasil. Então, nós estamos nas semifinais. Por enquanto não é final, né? Então, qualquer um dos 4 times que forem para a final, né, os 2 que forem, não terão jogadores convocados. Mas agora não tem. Só consertando a informação que também, do Grêmio não teve jogador convocado. Quem teve foi o Corinthians. Não, o Grêmio teve. O Everton. Não, você trabalha. O Marcelo Groi não joga. Everton convocado. Ah, sim, desculpa. Mas teve o Fagner também. Fagner do Corinthians. Então, assim, o Groi não joga, não. O Grêmio não vem completinho. Não, foram 4 jogadores, né? Foram 5 jogadores, né? Que estão envolvidos. O Dedé, o Fagner, o Everton, o Hugo e o Paquetá. O Hugo também do Flamengo. O Hugo é reserva do Flamengo. Mas o que importa é o seguinte. O Hugo é sub-17, sub-20. Muita gente fica falando e levanta essa leve, eu acho que até um perigo isso, que há uma proteção do Corinthians, da CBF e tal. Quer dizer que o Tite convocou o Fagner lá para a seleção, o Corinthians também está na semifinal e não vai ter jogador e vai ter, né, o desfalque de um jogador também. Então, assim, se for olhar em privilégio, só o Palmeiras. Não, mas eu falo por importância até mesmo de jogadores. Você pega o Paquetá no Flamengo, o Paquetá existe um Flamengo com Paquetá e sem Paquetá. Sim, mas no Cruzeiro, a boa fase do Dedé. Olha a fase do Everton do Grêmio. A sorte do Cruzeiro é que o Arrascaeta é uruguaio. Se ele fosse brasileiro, ele ia também para a seleção. Não ia, não. Ah, lógico que ia. Só ia convocar um pro cada um. O Cruzeiro jogou uma vida inteira sem o Dedé. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Uma vida inteira. Então o Dedé é o Henrique, né? Que renovou. E o Rafael Sobis aí tem o departamento médico. Ou seja, não está poupando jogadores todos, né? Porque são jogadores que estão... Não, acho que eles vão... Acho que vai entrar o Sobis. Pois é, vamos ver se vão todos eles, né? Posso falar do América? Se a gente tiver esgotado o Cruzeiro. Bom, então é isso aí, gente. Olhinho na nossa tela. Amanhã. O bicho vai pegar amanhã lá pro lado lá. Mas o Cruzeiro gosta disso. O Cruzeiro é bom nisso. Cruzeiro e Grêmio sempre fizeram bons jogos. Tomara que amanhã não seja diferente. E que tomara que o Cruzeiro ganhe. O Cruzeiro está precisando ganhar. A situação do Cruzeiro. Não, tá ruim, é horrorosa, vou repetir. Tá ruim. Não é boa, não é mais ou menos, ela é horrorosa. Pelo tudo que aquilo que nós falamos, que a imprensa no geral fala do Cruzeiro. Horrorosa. O que o Cruzeiro gastou nesse elenco que ele tem, o Campeonato Brasileiro que ele está fazendo, não justifica. Ele tinha que estar fazendo um excelente Campeonato Brasileiro exatamente pelo elenco que ele tem. E quem garanta, eu concordo com o Afonso aqui,
E quem garante que o Cruzeiro será campeão ou da Copa do Brasil ou da Libertadores? Então é importante esse bom entrosamento aqui no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o título fica mais difícil, 15 pontos de diferença, é meio complicado. Vamos chamar então o América do Gustavo para a prosa, depois vem o Atlético do Almir Roberto. Eu não. O Atlético tá bem, o Almir tá tendo que engolir, hein? Ó, o Almir vai ter que descer na garganta do Almir. Ó, Afonso, só falando do América, parece que o América conseguiu vender 43 mil ingressos, né, do Independência, né? Sim, para 3 partidos que vão vir pela frente. Ô Afonso, eu fui ao jogo domingo, né? O horário também ruim, só de 7 horas da noite, é horrível. Contei até como o Maurílio Costa lá. O América fez uma boa partida contra o Fluminense. O América jogou bem, mas ele pecou demais as finalizações é que estão os problemas, né, bicho? Você vê que o Rafael perdeu um gol assim, que não pode perder, isso que difere o cara que é bom jogador do craque. Aí você vai lembrar. Aí você vai lembrar do Romário. Olha essa bola. Não, você vai lembrar do Romário. Uma bela enfiada, não foi essa não. Aí é que você vai lembrar do Romário, do Ronaldo, do Romário não errava um gol desse. É por isso que os caras racharam de ganhar dinheiro. Depois a diferença é depois o Carlinhos também perdeu um gol incrível, sabe? Então assim, o América fez uma boa partida. Você vê que o Fluminense não saiu no primeiro tempo. O João Ricardo não fez nenhuma defesa. O time do Fluminense é um time tem alguns jogadores interessantes lá, o Sornosa. Marcelo tá passando apertado, né? Vai passar aperto, cara, porque esse time Fluminense aí, não sei não. Com relação ao jogo de amanhã, olha só que bola, olha. Como é que perde um gol desse? Uma enfiada dessa, como é que o cara erra um gol desse? Não tem condição, o cara que é artilheiro, né, olha lá, sozinho, não precisa nem fazer nada. Então assim, contra o Sport amanhã, o Sport... Eu queria acertar outra bola que estava lá de fora, ele errou as duas. Olha esse outro aí também, quer ver, olha. Olha só, como é que é um gol desse? Não era para dar essa porrada, é para colocar. Você vê que o primeiro tempo tá aí, até agora nada de Fluminense. Talvez. Essa é uma falta lá, uma bobagem lá. Teve um lance de falta, mas acho. Seria se o João Fluminense perdeu um gol também, pelo amor de Deus. Nossa. Mas o Afonso, amanhã o Sport, parece que o Sport tem 9 jogos que não vence. Esse é o perigo. Então, esse é o grande perigo. Mas o América, eu acho que o América tá bem. O jogo lá em Recife é sempre muito complicado, né? O campo é um difícil. Sim, a pressão de torcida, acho que o ingresso é R$5, eles vão fazer uma pressão danada. O Sport jogando em casa sempre dá pressão. Mas assim, eu vi o jogo e fiquei muito de olho lá no Adilson. É impressionante como o Adilson participa do jogo, como o Adilson se envolve com o jogo. O Salum estava conversando, ele fica encharcado. O Salum diz que ele fica doente, assim, ele enlouquece quando tem uns lances igual esses erros. Ele está fazendo, na minha opinião, um trabalho interessante. A América nos jogos com ele só tomou um gol. Então eu estou muito confiante que o América possa trazer um bom resultado amanhã de Recife, e um bom resultado inclui inclusive o empate. O empate não é um mau resultado lá não, amanhã. Pois o América vai fazer, são 19 jogos que faltam, o América vai fazer 10 jogos em casa e 9 fora. A América precisa de 8 vitórias, mas pegar aí mais uns 2, 3 empates fora. Eu estou falando 10 jogos em casa, eu já estou contabilizando também a Atlético aqui, mesmo o mando de campo sendo do Atlético. Não é porque eu mando do o Cruzeiro também. O Cruzeiro manda do América. É jogo em casa, né? É jogo em casa, isso é bobagem. Então, não tem viagem e tal. Tem jeito. Então o América tem jogos aí que o América tem condição de vencer em casa e beliscar resultados fora, como foi aquele do Santos. Apesar de ter morrido uns 4, 5 americanos de infarto naquele jogo, mas tem condição de buscar. Se morrer mais uns 2 ou 3 e o América conseguir as vitórias, não tem problema não. Dependendo dos que morrerem aí, né? Mas assim, mas eu acho que a situação é boa. A falta, é uma pena a América não ter conseguido trazer um jogador interessante para o ataque, um jogador velocista, que eu acho que é isso que tem. Eu acho que se o América tem tudo para ficar na primeira divisão, na Série A, eu acho que o ano que vem eles vão fazer um investimento. Sim, com certeza vai. Sabe, a diretoria é muito séria, o Salum trabalha demais, o Batista, o Dove, aquela turma toda trabalha demais da conta, o Racilã, o Jardim. Então assim, vamos concentrar. E domingo que vem, 4 horas da tarde, tem uma partidaça aqui que é América e Flamengo. Esse jogo é um jogo... Jogão. Independência, 4 horas da tarde.
Provavelmente o Flamengo virá com o time mesclado, porque na quarta ele enfrenta o Cruzeiro. Mesclado, não acho que nem o time reserva. Ou reserva. Então, assim, muito provável que não jogue o Paquetá, que não jogue o Vitinho, que não jogue esses caras que vão participar do primeiro jogo lá com o Cruzeiro. Então, de repente, seja uma boa oportunidade. O Flamengo outro dia foi com o time reserva contra o Atlético Paranaense, tomou de 3. Então, pode ser uma boa oportunidade do América conseguir um ótimo resultado também sendo o Flamengo e largar bem nessa segunda fase. Eu disse aqui pro Felipe Dairo, disse aqui pro Marcelo, que eles colocam o Corinthians lá no pedestal. O Corinthians não chega a Libertadores. O Flamengo não chega a Libertadores. O Grêmio vai despencar. Sabe, o time do Grêmio, o elenco não é bom, mas é velho. É velho, muito velho. Vai despencar. O São Paulo pode ser campeão brasileiro, pode chegar. O Palmeiras está chegando. O Palmeiras está chegando. O Inter está lá. O Cuca vai ajeitar o time do Santos. O Inter está lá. O time do Santos não é ruim. Mas só de chegar é difícil. Não, chegar que eu digo assim, ele vai conseguir uma posição muito melhor que muita gente estava lá em cima. O time é jovem, como você falou. Tem jogadores velozes. O Cuca é um bom treinador. Né? Então ele vai conseguir ajeitar esse time. Eu acho que o Santos chega bem ainda. Na frente de muita gente que estava lá em cima. A gente vai puxar o galo para a prosa. Eu vou combinar com o Wander, com a Júnia, com os meninos aqui, com o Gil, com o Eduardo, para botar o WhatsApp aqui. Vou trazer um número aqui, vamos ver como é que faz. Para você entrar pelo WhatsApp. O telefone é complicado. Às vezes da microfonia na sua casa, às vezes daqui, mais alto, mais baixo. Mas pelo WhatsApp, eu vou fazer igual aquela mulher no WhatsApp. Mande áudio. Não mande escrevido, não. Mande áudio. Mande áudio. Não mande escrevido. O nosso diretor de imagens aqui, o Wander, ele é um homem que vira o botão para lá e para cá. Gosta do que faz, com eficácia e faz muito bem feito. Então, o Júnior, arruma para mim esse WhatsApp, por favor, hein? Vamos botar áudio aqui. Vamos botar áudio aqui no programa com WhatsApp. Os meus cinegrafistas aqui hoje, mais uma vez, o Gil no Campeonato Brasileiro, fica quietinho, não fala mais nada, fica só esperando. Ele fica só esperando. O Eduardo no jogo do Vasco contra o Ceará, meu Deus do céu. Ele estava nervoso? O Wander da mesma forma, o Breno do mesmo jeito. E a Júnior tá só de boa. Mais nervoso ele vai ficar agora, na próxima etapa agora. Almir, vai ficar. Você, mais nervoso ele vai ficar agora contra quinta-feira. Eu não sabia que o Eduardo gostava dessa cerveja que você passou aqui, não. Ele gosta até. Ele gosta dessa cerveja. Agora é o seguinte, cara. O Atlético, né? Thiago Lago tá arrumando a casa, né? Eu acho. Eu acho que ele tá arrumando a casa. O Atlético ainda tem muito que ser arrumado, né? A casa dele é grande, né? A casa é grande. Eu acho que ele começou a arrumar o quarto da empregada, o quartinho, que é o menorzinho, né? Ele tem muita coisa para arrumar, muito móvel para arrastar para lá e para cá. Tá arrumando a casa. Tudo bem, tomara que ele consiga arrumar a casa. E aí, tomara. A gente espera o Atlético sempre melhor. Esse Xará encaixou que não é Sim, um grande jogador. Gosto da participação dele. Galdesano é bom jogador. Vamos ver agora o recém-chegado, o zagueiro, o Raio. Martim. O Martim, que eu estava olhando aqui. Enfim, o Adilson já está liberado, não sei se vai jogar. Né? Não sei se vai jogar, porque ficou parado. Mas, Almir, só rapidinho, se cortando, mas é só para aproveitar o embalo aí que você falou, que vocês estão falando. Tudo bem que o Xará entrou bem, eu achei que entrou mesmo. Xará não, é Xará. Xará, ele chama Afonso não, né? Não. Entrou bem. Ele entrou bem. Esse menino aí, o Guadalajara e tal. Mas é incrível como é que no futebol brasileiro, eu sei que saiu não sei quem, você vê que nós estamos partindo para setembro, ainda está contratando jogador. Vai começar o segundo turno para um jogador para jogar. Presta atenção. Há um planejamento que não é legal. Mas vamos parar e pensar. O Almir fica criticando muito o Atlético aí, mas se ele parar, eu estava conversando com ele antes da gente subir aqui, a crítica, como é que
você critica um time, critica, o time é o 5º colocado com 33 pontos. Pontuando bem, né? Eu estou criticando, eu tô criticando essa coisa, como é que ainda está contratando. E tá Mas dando precisou. certo. Eu sei, como é que Precisou. A verdade é que o Atlético fez reposições importantes e que estão dando certo. Mas Não vou falar do Ricardo Oliveira, porque essas várias contratações que o Atlético fez, né? E tá dando certo. A gente tem que ainda esperar para ver. Uma deu tudo certo, o Xará tá lá, deu certo. Enfim, esperar o resto. Agora, contratou e está contratando porque não tem jogadores. Dispensou muito jogador também. O Atlético, perdeu fez uma renovação boa. Perdeu jogadores que não eram o supra-sumo dos atletas, mas que no elenco do Atlético faziam a diferença. Né? Não eram lá grandes estrelas do futebol, mas que no elenco do Atlético faziam Você tem o Otero que jogava bem, você tem o Roger Guedes que diferença. Adilson machucou, aquele Branco que vinha fazendo partidaço. Tem muito jogador que machucou e você tem que repor. Eu entendo isso. Aí o elenco... Mas vai inchando o elenco. A conta do chá. Uma hora a conta vai inchando o elenco. Você que criticou muito a conta do chá, agora vai ter mais opções. O Atlético está com aquela conta de chá que você falou. Não está inchando o elenco. Não, e hora que falta... Agora o Atlético está tendo elenco. E a gente espera que diminua a diferença. Quando você olha para o banco, vê Luan no banco. Galdesani no banco. Você vê que são jogadores que o Atlético agora tem. Acho que o Atlético devia contratar um goleiro. Agora o Atlético precisa acertar a sua zaga, a sua defesa. A defesa do Atlético é o que há para ser corrigido do time do Atlético. Porque o time mais marcou até agora, 36 gols. Mas é o terceiro com mais. Que mais chutou. Que mais levou. Já levou 26, o terceiro. E é o time que mais chutou para gol. O mais chutou para gol, enfim. Do meio para frente tá bom. Paradoxal. Fica aquela coisa lá na ponta, lá o time em cima. E não está melhor colocado porque tem muita deficiência na zaga. E ainda o Atlético precisa de uma correção urgente naquela coisa que eu chamo aqui de DDA, né, que é distúrbio de déficit de atenção. Acho que nem é esse mais da doença. Mas o Atlético, cara, não espera o jogo acabar. O Atlético desliga antes do final do jogo. O Atlético desliga. Esse árbitro que apitou o Cruzeiro de Santos devia trabalhar no Atlético, porque ele encerra o jogo na hora, que não é o que quer, né? Aí eu quero começar a olhar para o jogador do Atlético e falar assim, o jogador começou a dormir. Já passou dessa fase, Acabou o jogo. Já passou dessa fase. Que do jogador distraído? Afonso, tomara que sim. Tomara que sim, porque eu vou falar com você uma coisa. Ele liquidou o Botafogo no final do jogo. Tá, mas se a gente vier, você não liquidou não. O Botafogo também aqui. O Botafogo foi embora, uma vitória importante, fora de casa, lá no campo. Era a asa negra do Atlético, Asa negra do Atlético? Mas perdeu as penas todas essa asa negra, né? Não, mas você vai desvalorizar a vitória do Botafogo? Não vou desvalorizar a vitória, não. Não vou desvalorizar a vitória do Atlético, não. Mas aqui, os times têm fases. Você queria que o Atlético tivesse 10? Não, aqui os times têm não. Achei que a vitória foi muito boa. Podia ter sido de 1-0. Se fosse de 1-0 era vitória. Importante, fora de casa, contra um time que já fez muita raiva. Não só venceu, bem. Foi convincente. O fato do Botafogo não ter ameaçado chegando, tem dois aspectos. O time se desencontrou e o Atlético jogou bem, não deixou o time jogar. Tem isso. A apresentação do Atlético foi convincente, foi boa. Se o Atlético levar essa apresentação à frente, eu acredito que ele se mantém ali próximo das primeiras colocações. Eu acho que vai chegar uma vaga na Libertadores no próximo ano. Mesmo assim, a diretoria do Atlético já tem que pensar no próximo ano. Porque esse ano para o Atlético, a diretoria tomou algumas decisões de abrir mão de algumas competições, né, que mesmo... O Atlético está 8 pontos só. Sim, tem o segundo turno todo. Sim, tem o segundo turno todo. Todos os outros times têm o segundo turno todo. O Atlético não vai jogar sozinho nesse campeonato. Então pode para fazer o próximo ano. Se não melhorar a zaga, não tem chance de chegar em algum lugar nenhum. Se não melhorar a zaga, se não parar de tomar gol como toma, não tem chance de chegar em lugar algum. Mesmo marcando vários gols, não tem chance, cara. A gente vê a diferença de gols do primeiro, segundo, terceiro colocado. O Atlético chega a 10, 12 gols a menos sofridos. Né? Então, a diferença é muito grande. É muito grande. E isso o Atlético precisa acertar. O Atlético não consegue, há muito tempo, ter uma dupla de zagueiro, vem tentando acertar com um, acertar com outro, joga um, joga outro. Né? Tanto é que o Léo Silva, mesmo com toda a sua idade, com toda a sua ele ainda continua sendo o que o Atlético tem de melhor ali, porque ele vai com a experiência, vai com tudo, mas que não dá conta mais também desse campeonato.
Ele não consegue mais ficar sozinho nessa zaga, ele não consegue mais tomar conta da zaga. O mano a mano é complicado, porque não consegue. Esses jogadores jovens, não consegue. velozes, o jogador sente. Futebol também é juventude, né, gente? Sim, não consegue. Não é só, mas é um bom zagueiro, já fez ótimas partidas pelo Atlético, o cara faz gol, vai lá, é perigoso, mas vai sentindo o peso, né? Vai sentindo, a coisa vai pesando e o cara vai perdendo um pouco. E é verdade que o Atlético apostou no Thiago Largue, como outros times estão apostando em caras novas, pensamentos novos, então é importante isso aí. O Atlético está dando bem. O Atlético tem pela frente agora o Vasco da Gama, né? E logo depois o Vitória. O Vitória lá. O Vasco é aqui? O Vasco é aqui. O Vasco é aqui. O Vasco aqui. O Atlético pegou 3 babas também, né? O Santos reserva, o Botafogo uma baba e agora o Vasco. O Vasco não. Eu acho que o Vasco é 3-0 para o Atlético. Só o Atlético eu acho que o Vasco é 3-0 para o América não pega. Não, a América não pegou ninguém ruim. Ninguém pega, só o Atlético pega baba, né? Não, mas vai jogar aqui. E tem que começar. Eu só falei que o Atlético pegou 3 babas. Tem que começar, então. Essa segunda metade do campeonato. Né? Levando o campeonato a sério, porque só tem ele. Ele leva o campeonato a sério. Não sei. Tem hora que a gente fica meio na dúvida. Você acha que Atlético quinta-feira e Vasco? Você acha que é o quê? Eu acho que o Atlético vai ganhar o jogo do Vasco. Como não leva o campeonato a sério? O jogo é aqui. Lá é com Vitória. Como não leva o campeonato a sério? O time que faz um gol aos 46 e toma o outro aos 48 é porque tá não, isso tem nada a ver com levar o dedo da tomada. Você pode falar da desatenção, você pode falar da incompetência, mas não tem nada a ver com não levar o campeonato. Mas tirando a brincadeira de lado, são jogos que o Atlético realmente tem condição. O Vasco e o Atlético tem condição de fazer mais 3 pontos sim. Pergunta Eduardo se tem. Não, Eduardo. Pergunta o Wander se tem. Não, ele já contou a história do campeonato do jogo, do primeiro jogo, que vai ver com os meninos que paravam o jogo para trocar fralda, com as bobagens aqui. E depois começa a pegar uns times infelizmente, Vitória fora, Corinthians fora. Vitória tá a baba da baba do boi. Então, beleza. Vitória. Infelizmente. São Paulo novo lá, mas ainda... Mas aí eu volto que são esses times que estão na baba do boi, que o Atlético não consegue se sobressair. Tá? Normalmente é assim. Pode ser que a história muda, sempre muda e tal. São 2 jogos fora. Torço para que ganhe do Vasco aqui de 8-0, ganhe do Vitória lá de 16-0 e que, enfim, e que por aí vai. Mas, cara, eu tô esperando para ver, Afonso. Tô esperando para ver. Almir, eu tô te achando light. Porque eu tô com dó do você. Eu tô com pena do você. É conta do chá. Eu não sei mais o quê. Fala inchado. Agora você tá light. Não, o Atlético o Atleta já tá bem. Tá bem, uma xícara de chá em tornou. O que foi? A xícara de tornou, o cara pisou no Pires. Você levou um choque elétrico? Não, o cara pisou no Pires, a xícara de chá em tornou. Você levou um choque elétrico? O chá esfriou. Você está reconhecendo? Não tô não. Ele deve ter conversado trabalho no Atlético? Não tô reconhecendo nada. Você está reconhecendo, sim? Não, tô não. Você tá pianinho. Né? É a gripe. Você tá pianinho. Você tá pianinho. Antes você esbravejava quando falava do Atlético. Agora tá pianinho. Vamos aguardar. Sim, terça-feira eu te apertar mais um pouquinho. Você fala que o Atlético vai ser campeão brasileiro. Não, pode ser em 2043, 2044. Vai comemorar o centenário do título, quem sabe até ganha, né? Porque comemorou no dia o cinquentenário. Aí vai comemorar o centenário. Aí vai ganhar. Deixa eu agradecer aos meus parceiros, só vou agradecer. A Elive é você em contato com o mundo. BMG, o nosso banco. Jaque Pneus, pneu novo ou reformado, é lá na Jaque Pneus, com o meu amigo Renato. Posto São Pedro e Posto Funil, Miquelina 918 e Piuí. Melhor gasolina e um queijo maravilhoso. Fora a água mineral em Gaia e Igarapé, com o meu amigo Danilo. Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Direito de Trânsito, está pontuando para baixo, está perdendo a carteira, pagando multa que você acha que é indevida. 3222-6755. Direito de Trânsito. Ao Banco Inter. Aliás, Júnior, fala um favor para mim rapidinho, bota o Banco Inter aí, faz favor. Bota o Banco Inter aí. Cadê o Banco Inter? Cadê o Banco? Surpresa. Voar é possível. Encontrar as respostas é possível. Estar presente é possível. Um banco diferente é possível. Banco Inter. Impossível é não evoluir. Você não paga nada.
O Gustavo está me dizendo que abriu uma conta no Banco Inter. Ele não vai ganhar a camisa de São Paulo porque ele é do programa. Senão ele poderia ganhar a camisa de São Paulo. Quem abrir a conta do Banco Inter do dia 14 para cá, traz para mim aqui, prova que abriu. O primeiro que chegar vai levar a camisa de São Paulo. Banco Inter, tá? 100% digital. Marieta, a melhor para a sua saúde, também 100% digital. Agradecer ao chefe Matsalem do Mr. Kreb, lá tem risoto, tem massa, fruto do mar, tá bombando. Fábrica de móveis assépticos, móveis hospitalares para vender ou alugar. O Padre Lucas no 34260069. Pedrinho Baterias, tem uma equipe 10 para te atender. 3429.000, 3429.000. Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo, na Chico Sá com platina. Meu muito obrigado a todos vocês. Quanto tempo tem ainda? Acabou? Acabou, meu diretor? Ai, que preguiça que eu estou hoje. Hoje eu estou numa preguiça. Aqui, eu não sei se eu vou aguentar nem a reprise. Eu acho que você não vai aguentar. Não aguenta a reprise. Amanhã você melhora. Não aguenta a reprise, não. Hoje eu estou numa preguiça. Gente, essa vacina é um engodo danado, viu? É um engodo desgraçado essa vacina. É uma desgraceira no caminho da feira. Eu tomei o raio da vacina e nunca fiquei gripado na minha vida, igual fiquei 2 vezes seguida. 2 vezes seguida, por causa da vacina. E você recomendando ela, hein? E eu vou, depois eu vou falar onde que eu tomei. Vou lá conversar com o pessoal e vou falar onde que eu tomei. E paguei caro, Gripezinha vagabunda. Muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande... Eu não tossi nenhuma vez. Acho que a vacina é boa. Ele evita a tosse. Grande abraço a todos. Obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. 00:30 tem mais. Amanhã, meio-dia também. E no YouTube, é só você acessar um pouco mais tarde, que o Wander vai colocar o programa no YouTube. Afonso Alberto, BH Esportes, é live. E sempre no canal 14 da NET, BH News, ao vivo, em tempo real, online também no YouTube. Só colocar BH News. Pronto, você vê o nosso programa ao vivo, ok? Minha gente, não tem como deixar de ver, tá? Um grande abraço a todos. Obrigado por você ter nos aturado. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, amanhã é quarta. Nossa Senhora, amanhã vai ser difícil amanhã também. Se eu tiver essa gripe, eu não aguento a turma, não. A gente volta. Tchau, gente. Obrigado.